Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um Endireitando com Nina. Hoje vamos praticar o nosso conhecimento em Direito Civil. Vamos responder umas perguntinhas sobre alguns assuntos que eu escolhi. Os assuntos vão ser domicílio e pessoa jurídica. Então, vamos lá as questões. Então, vamos lá, pessoal. Vamos à primeira pergunta. Sobre o domicílio, inserido no título 3 do Código Civil. Tem que dizer se está certa ou errada. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Caso a pessoa não tenha residência habitual, o seu domicílio será o lugar onde for encontrada. Aí você lê essa questão e fica pensando. Tá, a primeira parte da questão parece certa, mas caso a pessoa não tenha residência habitual, o seu domicílio será o lugar onde for encontrada? Tá, mas se eu encontro o cara no meio da avenida? Imagina se eu encontro o cara atravessando a Avenida Flores da Cunha. Não parece certa, né? A princípio, essa questão não parece certa. Mas, Sei, Eu estou lhe fazendo uma pergunta. estou lhe respondendo, não sei. sim, ela está certa. Por incrível que pareça, na verdade está escrito exatamente assim no Código Civil. Que caso a pessoa não tenha residência habitual, o seu domicílio será o lugar onde for encontrada. Porque, de fato, se a pessoa não tem uma residência, né? Não tem, tu tem que colocar lá a residência dela, digamos assim, no processo, tu vai ter que usar a calçada na frente do 1,99 onde ela mora. Essa é a resposta certa, exatamente nos termos da lei. Vamos à próxima pergunta. Sobre o domicílio de novo. Vamos lá, as questões tem que dizer qual tá certa. Número 1. Muda-se a residência transferindo o domicílio com a intenção manifesta de mudar. É, né? Parece certa, né? Mas não sei. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos à próxima. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo, o preso e o casado em comunhão universal de bens. Bom, domicílio necessário é aquele domicílio que depende de alguma coisa para ser teu domicílio. Depende de alguma outra situação. Não é o lugar onde tu tem tua casa. Depende de uma outra situação. Por isso que se chama domicílio necessário. E ali, né, servidor público, militar, marítimo, preso, são pessoas, né, que não necessariamente se encontram em sua residência. Vamos ver a próxima questão. Se, porém, a pessoa tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio aquela residência em que a pessoa declarar passar mais tempo. Bom, é uma coisa a se pensar. Digamos que a pessoa rica como eu, tipo, tenha umas 5 casas. É a verdade, não minto. Não! E aí, qual vai ser a casa dela? Ali tá dizendo que a casa dela, que a residência vai ser, o domicílio dela vai ser o lugar onde ela disser que passa mais tempo. Faz sentido, mas será que tá certa? Vamos à próxima. O domicílio das pessoas jurídicas de direito privado é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias. Também faz sentido. Então, vamos lá descobrir qual é a resposta dessa pergunta. Olha aí, vamos lá ver o que tinha de errado nas questões. Muda-se a residência transferindo o domicílio. Isso aí é uma baita pegadinha de mau gosto. Essa questão é quando a professora está de mau humor e quer que todo mundo erre. Muda-se a residência transferindo o domicílio. Pegando a lei, a pessoa simplesmente trocou o domicílio por residência. Na verdade, a resposta certa é: muda-se o domicílio transferindo a residência. Entendeu? Porque o domicílio muda conforme a residência e não a residência conforme o domicílio. Para nós, réis mortais, isso é a mesma coisa, né? Por isso que eu digo que essa questão, se a professora tiver de mau humor, ela coloca na prova. Já avisei que vai dar merda aí.
E tá errada. Vamos à próxima, então, descobrir o que tinha de errado. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo, o preso e o casado em comunhão universal de bens. Bom, essa daí também é outra pegadinha, né? Todos aqueles ali, seu domicílio depende de outra coisa. O domicílio do incapaz é onde vive o seu representante ou assistente. O do servidor público é o lugar onde ele exerce as suas funções, porque, digamos assim, é o lugar mais fácil de encontrar o servidor público, um lugar fixo, sempre vai ser, é o lugar onde ele exerce as suas funções. Do militar é onde ele serve, né? Não dá para ser a sua casa, porque o militar, né, passa pouco tempo em casa. Assim como o marítimo, ou também o da aeronáutica ali não diz, que é a sede de comando onde ele se encontra. E o preso, obviamente, que não vai ser a sua casa também, né? Vai ser o lugar onde ele está cumprindo pena. Agora, o casado em comunhão universal de bens, por mais que eu ache que o seu domicílio necessário é onde está a esposa, não existe isso na lei. A lei se encerra ali. Ele não se enquadra nessa lista de domicílio necessário. Vamos lá, próxima questão para descobrir o porquê que ela estava errada. Se, porém, a pessoa tiver várias residências, considerar-se-á o domicílio aquela em que a pessoa declara passar mais tempo. Essa aí está quase certa. Na verdade, se ela tem várias casas, a casa dela, o domicílio dela pode ser qualquer uma daquelas 5 casas. Tipo, para mim encontrar pode ser qualquer uma das minhas 5 casas. Não necessariamente eu não preciso dizer, não tem essa lei obrigando a dizer qual que eu passo mais tempo. Pode ser qualquer uma das casas, tu pode escolher a mais bonita ou a mais feia, tanto faz. Fica por escolha da pessoa. E a última e a única que estava certa é que o domicílio das pessoas jurídicas é o lugar onde funcionam suas respectivas diretorias. Esta é a única resposta certa. Resposta letra D. Então, vamos lá para a última questão da noite, sobre as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Eu não entendi o que ele falou. O que está dizendo aí? Vamos traduzir essa questão para ver se ela está certa ou errada. Ela está dizendo que as pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos de seus agentes. Ou seja, se a polícia bate em mim numa perseguição... Chama a polícia! Por favor, chama a polícia! Quem é responsável por ressarcir o dano no meu carro não vai ser o policial que estava dirigindo, vai ser a pessoa jurídica de direito público, ou seja, se for um policial militar, vai ser o Estado. Então, eu tenho que processar o Estado, não o policial. Não preciso nem saber o nome do policial. Mas, enfim, eu vou precisar para explicar o que aconteceu. Mas quem eu vou processar é o Estado, e o Estado tem que me ressarcir se for verificado que, de fato, a culpa não foi minha. A culpa foi do policial que estava correndo atrás de alguém e no caminho bateu em mim. E o que mais está dizendo na questão? Que existe ressalvado o direito regressivo contra o causador do dano. Ou seja, o Estado, se ele quiser ressarcir o dinheiro que ele gastou no processo comigo, que ele teve que me ressarcir, ele pode processar o policial que bateu em mim. Porém, ele tem que provar que o policial agiu com culpa ou dolo. O que seria culpa? Quando ele age sem intenção. Quando ele não teve a intenção de bater em mim, mas por alguma outra circunstância, como negligência ou imprudência, ele bateu em mim. Então, por exemplo, se o policial estava dirigindo bêbado, se ele tinha tomado uma cachaçinha antes do horário de trabalho e estava torto e bateu em mim, então o Estado pode processar ele, porque ele agiu com culpa, ele não teve a intenção, mas ele agiu ali de forma imprudente, ele fez algo que não devia, como dirigir bêbado. Ou então, digamos que ele bateu em mim com vontade mesmo, ele não gostou de mim, não gostou do meu carro rosa e quis dar no meio. Então ele agiu com dolo.
E foi intencional. Claro que o Estado vai ter que provar isso para conseguir processar o policial, para o policial ressarcir o valor que o Estado teve que me ressarcir. Eu tenho que conseguir provar que, de fato, o policial não ia com a cara e quis bater em mim. Então, eu já praticamente explicando para vocês, dei a resposta da questão. Resposta certa. E exatamente essas 3 linhas estão escritas no nosso Código de Direito Civil, exatamente dessa forma. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado das questões dessa noite e a gente se vê semana que vem em mais um Endireitando com Nina. Até mais!